Queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Assim escreveu o profeta Joel: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: vamos voar nessa noite? Vamos ao encontro do papai? Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos diante de Ti nessa noite. A pessoa mais importante que poderia estar aqui é o Senhor. Não existe um artista mais importante do que o Senhor. Não existe uma pessoa famosa que pode substituir a Tua presença. Não existe nada nesse mundo, nem o sucesso, nem a riqueza. Nada nesse mundo é mais importante do que o Senhor, Deus. Quando eu cheguei aqui, Deus, e coloquei os meus pés na porta, eu enxerguei com os meus olhos o Senhor no primeiro banco. E de uma forma tão bela o Senhor me olhou. E o Senhor dizia: antes que você preparasse, antes que você desejasse estar aqui nessa noite, aqui eu já estava. E o que nós queremos nessa noite, Deus? Eu particularmente não tenho muito a te dar. O que eu posso te dar se o Senhor tudo sabe? O que eu posso dizer nos meus lábios se a Tua palavra diz que antes de chegar nos nossos lábios o Senhor já conhece? Nenhuma oração que eu possa fazer, ela pode trazer uma diferença grande, porque o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece. Mas nessa noite, Deus, eu oro para que esse mesmo Jesus que curou os enfermos no Velho Testamento, no Novo Testamento, é o mesmo Jesus que marcou nesse domingo estar aqui conosco. A Tua palavra fala que não é pela força do homem, mas é pela presença do Senhor que as coisas acontecem. O Senhor é um Deus que conhece exatamente cada coração que está aqui. A Tua palavra fala que o Teu preciosismo e o Teu amor conosco é tão grande, que cada fio de cabelo da nossa cabeça o Senhor já conhece. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que um dia chegou num homem chamado Abrão, olhou para ele e disse: saia comigo aqui fora. A Tua palavra fala que aquele homem saiu lá fora sem saber por que o Senhor tinha chamado, convidado para ir lá fora. E diz que quando ele saiu, o Senhor olha para ele numa noite e diz assim: olha as estrelas, vê se você consegue contar as estrelas. E a Tua palavra diz que Abraão dá um sorriso nos lábios, porque Abraão, ele identificou que seria extremamente impossível dele contar as estrelas. Mas ele estava próximo daquele que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, aquele no qual a enfermidade bate em retirada e a doença não tem força, aquele Deus que o futuro está na mão dele, o passado ele escreveu, e o presente é ele que escreve todos os dias. Abraão foi às estrelas, e o Senhor indagou para ele: conte as estrelas, e ele olhou para o Senhor dizendo, talvez imaginando: esse Jesus é louco, como que eu posso contar as estrelas? É infinitamente impossível contar as estrelas. E o Senhor, não satisfeito em pedir para que ele contasse as estrelas, o Senhor olha para ele e diz assim: põe a mão na areia do mar, e diz: conte as areias do mar. E Abraão diz: é impossível contar a areia do mar. E o Senhor, com um belo sorriso, olha para a vida de Abraão e diz assim: assim será a tua descendência, assim serão as bênçãos que eu derramarei sobre a tua vida. São bênçãos incontáveis. Pai, eu profetizo nessa noite, nós não somos Abraão, não existe nenhum Abraão aqui nessa noite, não existe nenhum Jacó, não existe nenhum Paulo, não existe nenhum Pedro. Nós estamos aqui, Deus, muitos de nós religiosos, com uma barreira religiosa dentro do nosso ser, que impede de conhecermos quem é esse Jesus.
Nós somos limitados em conhecer esse Jesus de verdade. Nós nos baseamos naquilo que os discípulos escreveram. Nós nos baseamos naquilo que meia dúzia de versículos tentam traçar o perfil de quem é esse Jesus. Mas nessa noite, eu quero que o Senhor, Pai, abra umas janelas dos céus, rasgue os céus e venha na cidade de Severínia. Que o Senhor derrame o teu Espírito de uma forma tão grande, que nós tenhamos visões desse Deus poderoso, que nós venhamos sentir a presença dEle. E aquele que crê aplauda Jesus com toda a força do seu coração. Aleluia. Amém? Irmãos, tem dia, eu já li a Bíblia várias vezes. Eu tenho em casa, já perdi as contas de quantas Bíblias eu tenho. Quando eu me converti com 16 anos, em 3 meses eu li a Bíblia inteira. Há muitos anos eu leio a Bíblia e leio livros acerca da Bíblia. Mas existem momentos que você tenta abrir a Bíblia para ter uma resposta daquilo que você pede para Deus. E parece que você vasculha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não encontra nada acerca de algo que fale contigo. E o que Deus falou para mim nessa tarde, quando eu falava com Ele, é aquilo que nós estamos vividos nos dias de hoje. Hoje a igreja cristã, cada um de nós que estamos aqui, a maioria de nós que nos convertemos, nós conhecemos a Jesus de verdade. Nós conhecemos aquilo que a Bíblia dizia que era Jesus. E eu que já li a Bíblia várias vezes, eu sou extremamente fascinado de quem é Jesus. Para mim não existe nenhum homem tão importante que nem Jesus. O grande homem de alguns séculos para trás, Steve Jobs, que foi o criador dos celulares, dos iPad, dos iPod, dos iPhone da vida, foi um homem consagrado. Grandes homens fundaram coisas na terra. Os homens que saíram de uma bicicleta, fundaram a motocicleta. Os homens que fundaram um carro, são todos homens que estão marcados em uma determinada história, porque esses homens foram importantes. Eles criaram algo exatamente do nada, eles tiveram uma inspiração do nada e criaram alguma coisa. Mas existe um homem, que ele é o homem mais importante do que todos esses homens. E tudo aquilo que aqueles homens criaram, foram invenções daquele que criou esses homens. Muitas das vezes nós imaginamos assim, nós temos uma séria dificuldade de compreendermos se Deus nos vê, se Deus nos enxerga, se Deus nos visita. Nós somos especialistas em indagar aquilo outro, porque Deus fez, porque Deus deixou de fazer. E muitas das vezes nós imaginamos que Jesus, ele apenas apareceu no Novo Testamento, quando de repente João Batista estava batizando, e de repente vem um homem andando, e João sente um forte vento. João olha para o lado, e aquele homem com seus cabelos cacheados, ele vem e é batizado por João. Na realidade, Jesus, ele não enxergou as nossas vidas. Nós imaginamos Jesus numa cruz quando ele foi crucificado. Mas na realidade Jesus, ele não enxergou os teus olhos, ele não enxergou a cor da tua pele. Jesus, ele não enxergou o teu nome, ele não enxergou o número do teu RG no livro de Mateus. A Bíblia diz que antes que Deus criasse os céus e a terra e os anjos, Deus, ele criou o próprio Jesus. E no momento que ele criou o próprio Jesus, Jesus poderia ter sido criado bem depois. Mas eu aprendo algo extremamente importante. Jesus, ele é o ser mais apaixonado pela minha vida e pela tua vida. Jesus é o ser mais ciumento que existe por mim e por você. Jesus, bem antes que você chegasse aqui, ele é tão apaixonado, tão louco por você, que ele chegou antes de você aqui. Quando eu cheguei aqui, no primeiro banco onde eu sentei, eu tive uma visão de Jesus. Com os seus olhos ele olhou para mim e sorriu, e ele disse: eu estou te esperando. Jesus, ele é tão apaixonado por você, que Jesus, ele não permitiu que o Pai o criasse antes dele poder te criar. A Bíblia diz em Gênesis que num belo dia, desce dos céus Jesus, desce o Espírito Santo, desce o próprio Deus, constrói um boneco de barro e sopra o fôlego de vida.
Jesus, Ele é tão apaixonado por você, que Ele quis participar da tua criação. Mas eu quero te dizer nessa noite, no meio da nossa caminhada, nós nos deturpamos, nós perdemos o que é Jesus. Ontem eu estava pregando para os jovens e disse: a igreja do século 21 é uma igreja que ela precisa entrar num alinhamento. O alinhamento é uma curva reta. O alinhamento, ele só pode te levar a um único caminho. Não existe um caminho à sua esquerda, não existe um caminho à sua direita, não existe um caminho atrás de você. A igreja do século 21 é uma igreja que ela procura mais palavra profética do que o próprio Deus. Jesus está cansado de um monte de crente que fica atrás de profeta e não é atrás do próprio Cristo. A igreja do século 21 é uma igreja religiosa. Religião nunca foi fundamento de Jesus. Jesus nunca foi religioso. Se você é apaixonado pelo símbolo da tua igreja Ceifa, você é afadado para o inferno, porque Jesus, Ele não é da Ceifa, Jesus não é da Batista, Jesus não é da Assembleia. Jesus é Jesus e ponto final. A igreja do século 21 é uma igreja que precisa voltar ao alinhamento. A igreja do século 21 é uma igreja que necessita voltar a conhecer quem é Jesus. Todos nós queremos ter avivamento. A busca de uma igreja é pelo avivamento. O que é avivamento? Todos nós desejamos ter avivamento. O avivamento, existem várias definições do que é avivamento. O avivamento é o ato de tornar mais vivo, tornar-se mais ardente, mais apaixonado por Jesus. Mas para mim a definição do que é avivamento é quando Deus rasga os céus, como diz em Isaías 64:1. Eis que eu vejo um povo loucamente apaixonado por mim, e eu desejo rasgar os altos céus e descer no meio daquele povo que é apaixonado por mim. Se você quer ter avivamento, abra o teu coração e seja extremamente apaixonado por Jesus, porque você viverá um avivamento todos os dias. Nós queremos ter avivamento. Engraçado que eu fui procurar hoje rapidamente os avivamentos que aconteceram na Bíblia. E eu identifiquei que numa das grandes passagens da Bíblia ele diz sobre o profeta Joel. A passagem que eu li diz que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Os velhos teriam visões. Os últimos dias é hoje. Só que a igreja não está preparada para viver aquilo que Joel profetizou. Os últimos dias é hoje, a geração escolhida é hoje, não é amanhã. Mas o problema é que a igreja cristã, ela está procurando as coisas e não procurando esse Jesus. Nós procuramos a cura, nós procuramos a prosperidade financeira, mas nós não procuramos um manancial de águas vivas. Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele te ama. Ou você acha que Jesus não é extremamente poderoso? Ou você acha que existem limitações para Jesus? Ou você acha que uma enfermidade, uma depressão é limite para Jesus mudar tudo isso? Você acha que Jesus olha para uma doença e Ele fala assim: ah, mas essa doença, ela é muito forte para mim? Ou será que Jesus vê quando você se desvia e diz assim: não, mas houve um demônio que tocou naquele rapaz e aquele demônio é extremamente forte, na qual eu não vou conseguir vencer esse demônio? O problema é que hoje nós estamos procurando as coisas, nós estamos buscando os objetos, nós queremos riqueza, nós queremos um casamento perfeito, nós procuramos as coisas, mas nós não procuramos Jesus. Jesus está ao lado de todas essas coisas. Nós procuramos cantores famosos, procuramos pregadores famosos, nós curtimos esses pregadores na internet, nós criamos fã-clube por esses pregadores, nós cortamos o cabelo como esses pregadores, nós nos vestimos como esses cantores, nós mudamos a nossa voz
Quantos dos cantores não imitaram a voz do André Valadão, da Ana Paula Valadão? Quantos não imitaram o Marco Feliciano? Quantos não imitam? Mas eles não imitam o Cristo. A igreja do século 21, ela tem que buscar o Cristo. Ela precisa do avivamento, mas ela tem que buscar o manancial que gera o avivamento. Existem 5 características extremamente importantes, real e genuína do que é o avivamento. O avivamento, ele gera sede de Deus, Isaías 44:3. Pois derramarei água sobre o sedento, fome, sede, desejo. O segundo traço do avivamento, ele gera temor ao Senhor, que é a fonte de todas as coisas, Provérbios 14:27. O avivamento, ele gera confissão dos seus pecados. O avivamento, ele traz quebrantamento e sensibilidade. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E quinto, o avivamento, ele traz o Gólgota. A palavra Gólgota é uma palavra em aramaico que você vai encontrar principalmente no Novo Testamento. A palavra Gólgota, ela é caracterizada na Bíblia Sagrada por Jesus Cristo. A palavra Gólgota, ela significa caveira e morte. Existia no Novo Testamento um local onde que os mortos, quando eles eram crucificados, todas as pessoas eram levadas para aquele local chamado Gólgota. Então todas as vezes que um homem estava para ser morto, ele sabia que o local que ele iria ser levado é para aquele local. E aquele local não era um local de alegria, era um local de sofrimento. Era um local onde que as pessoas, quando elas chegavam no Gólgota, elas sabiam que elas não tinham chance de voltar. Elas sabiam que o Gólgota era o fim de todas as coisas. Mas existia um homem que quando ele estava lá no céu, na destra de Deus Pai, ele resolveu ir ao Gólgota. E quando eu vejo a história de Jesus, que foi o grande precursor do grande avivamento, eu vejo que Jesus, ele entendeu, para que eu e você vivesse um avivamento genuíno, Jesus deveria morrer para que nós vivêssemos. Jesus foi o único homem que morreu para que uma geração vivesse. Jesus, ele foi sabedor desde o início até o fim, para que uma geração pudesse ser curado, ele necessitaria ter enfermidade sobre o seu corpo, para que uma geração tivesse sorriso nos seus lábios, para que filhos e filhas sentissem a presença desse Jesus nos últimos dias, era necessário que ele sofresse, e que ele morresse, e que ele padecesse. Quando Joel, um dos profetas mais famosos da Bíblia, se levanta num dia, e Jesus diz assim para ele: hoje, Joel, hoje eu te levo numa nação. E como todo profeta, Joel possivelmente pegou uma capa de carneiro, colocou no seu corpo, pegou um bornalzinho, levou alguns pãozinhos, sem saber o que ele iria comer depois. A Bíblia diz que Joel foi até uma nação. Quando Jesus colocou Joel naquela nação, ele viu uma nação politicamente incorreta, uma nação brigando, existia uma corrupção, heresia naquela nação. E Joel olhou para Jesus e disse: Jesus, as pessoas estão se matando, as pessoas não buscam mais o Senhor, como que nós iremos trazer um avivamento nessa nação? De repente Joel diz que ele olha para os céus, diz a Bíblia, e diz que ele enxerga 80 classes de gafanhotos. Esses gafanhotos, eles foram liberados por Deus, e esses gafanhotos, diz a Bíblia, que essas 80 espécies de gafanhoto, eles chegaram até Israel e comeram todas as lavouras, comeram todos os alimentos, e por um período aqueles homens ficaram sem comida. Eu olho para a história de Joel e enxergo aquilo que o Brasil está vivendo nos dias de hoje. Se há uma palavra profética, que nos últimos dias Jesus derramaria do seu Espírito, esse é o momento que Jesus irá trazer o grande avivamento. E a Bíblia diz que no meio de uma catástrofe, o profeta Joel, e no meio daquilo que todos estavam tristes, desde os profetas que estavam com ele, até todas as pessoas das nações, as crianças estavam passando fome.
Diz que não satisfeito com esse tipo de praga, diz a Bíblia Sagrada que uma doença veio e todas as crianças morreram. As pessoas estavam enfermas. E diz que o Joel começa a chorar e diz: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me disse que traria um avivamento. E Jesus olha para Joel, dá um sorriso, porque Jesus, ele é especialista em mudar as situações no estralar de dedo. E Jesus olha para Joel e diz: Joel, o avivamento vai chegar. Joel olha para Jesus e diz: mas quando ele vai chegar? E Jesus olha para Joel e diz: ele já chegou, Joel. Eu sinto o cheiro de chuva, Joel. O avivamento chegou, ele está aqui. Joel diz: Jesus, mas eu não estou sentindo o povo buscar o Senhor. O povo é religioso, o povo adora imagens, adora as pessoas, busca as pessoas, mas não buscam o Senhor. As crianças morreram, a nação está enferma, doente. E diz que Jesus olha para Joel e diz: Joel, é necessário que haja morte. Joel olhou e imaginou que Jesus estava dizendo que a morte seria a morte das crianças, seria a morte do alimento, a falta de alimento. Mas Jesus não estava falando de uma morte de alimento, Jesus não estava falando de uma morte física, Jesus estava falando de uma morte dos nossos corações. O próprio Jesus nos ensinou num certo dia. Diz que as pessoas brigavam porque elas necessitavam de um rei. No Velho Testamento, Jesus se comunicava com o homem. Quando Adão e Eva, eles nasceram, quando Adão nasceu, foi soprado nas narinas o fôlego de vida. Quando das suas costelas foi colocado Eva como uma ajudadora. Diz a Bíblia que todos os dias Jesus vinha, Deus vinha, o Espírito Santo vinha e se comunicava com aqueles homens. Naquele momento eles não precisavam de avivamento, porque Jesus estava lá todos os dias. Quando Adão e Eva não estavam mais lá, Jesus, ele levantou os patriarcas. Jesus levantou Abraão, Isaac, Jacó. Esses homens falavam face a face com Jesus. Um dia um homem subiu numa montanha e disse que quando ele desce da montanha, as pessoas olham para ele e a glória de Jesus era tão forte que essas pessoas não conseguiram ficar em pé. O seu nome era Moisés. As pessoas se comunicavam. Logo Moisés morreu, Abraão, Isaac, Jacó morreram. De repente vem uma nação que não está mais satisfeita em ouvir a Deus. Eles começam a indagar porque Deus não está fazendo, Deus não está curando, Deus não está trazendo alimento. Mas existe tempo para todas as coisas. Se o teu sofrimento ainda não teve um fim, se o teu deserto ainda não teve um fim, é porque Jesus necessita arrancar algo que está dentro de você. Existe algo de dentro de você que Jesus necessita arrancar, porque você é mais precioso que todas as coisas. Muito mais precioso do que um casamento abençoado. Jesus, ele quer você. É você que ele morreu. Ele morreu na cruz por você, e só por você ele ainda aguarda. E as pessoas queriam um rei. Jesus coloca um rei nas nações. Jesus não mais se comunica com as pessoas. Houve um período de 400 anos de a palavra profética foi esquecida. Por 400 anos Jesus não falava mais com os homens. Imagine o planeta sem Jesus. Imagine o planeta sem ouvir a voz de Deus. Para que haja avivamento é necessário que haja morte. Jesus, ele desce dos céus, nasce no ventre de uma virgem chamada Maria, caminha por toda uma nação de Israel, até que num certo momento, diz a Bíblia, quando Jesus tinha 33 anos, ele se levanta pela manhã e diz: chegou o meu momento, chegou a minha hora. O Senhor nessa noite ele te diz: chegou a tua hora, chegou o teu momento, é hora de você aparecer, é hora de você sair de trás das malhadas. Ninguém te conhece ainda, mas chegou o momento de Jesus te colocar no centro de todas as coisas.
Os seus sonhos podem estar esquecidos para você, para o seu pai, para sua mãe. A enfermidade pode ter dado um fim para o médico, para o ciclano, para o vizinho, para o pastor. Mas aquele que traz a palavra final é o nosso Cristo. E se Ele disse que você é curado, se Ele disse que você será próspero, se Ele disse que você colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, se Ele diz que tudo aquilo que você sonhar, você vai acreditar, tudo aquilo que você acreditar, Ele vai te dar, Ele vai fazer. Jesus foi crucificado nesse Gólgota. Você sabe quem estaria no Gólgota? Eu e você. Hoje eu estava almoçando, meu sogro disse assim brincando: se nós estamos aqui, temos que trabalhar todos os dias, é por causa de Adão e Eva. Porque se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não teríamos que trabalhar mais. Aí eu brinquei com ele: mas se Adão e Eva talvez não tivessem pecado, talvez nós não estaríamos aqui. Eu aprendo que há tempo para todas as coisas. Mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, Jesus iria fazer você de qualquer forma. No Gólgota, o sacrifício do Gólgota era para mim e para a tua vida. Quando Jesus foi para o Gólgota, talvez você leu a Bíblia algumas vezes e não entende o objetivo de ter ido no Gólgota. Eu vejo pessoas se desviando da presença de Deus, mas nunca entenderam a raiz do que o significado do Gólgota. Jesus, se Ele tivesse dito para Pilatos: olha, eu reconheço que eu me precipitei, eu reconheço que eu estou levando um pecado que eu não cometi, eu reconheço que o pecado foi feito e foi criado pelos discípulos, foi Judas que pecou, não foi eu. Pilatos talvez olharia para ele e diria assim: olha, vai em praça pública nesse momento, diz que você reconhece que você não é o Messias, você não é o Yeshua HaMashiach, e nós iremos voltar atrás. Eu imagino Jesus, porque todos os homens que quando eles eram para ser crucificados, diz que eles tinham, a lei romana dizia que eles tinham um período de 24 horas dentro da prisão, nos calabouços das prisões, para eles imaginarem, pensarem, para que eles pudessem voltar atrás. Eu imagino Jesus, porque Jesus, Ele é 100% homem, e Ele é 100% Deus. Quando Jesus tinha sede, era 100% homem. Quando Ele curava, Ele era 100% Deus. Mas quando Ele sentia tristeza, Ele era 100% homem. E como Ele era 100% homem, algumas vezes Ele orava e Ele não ouvia a voz do próprio Pai. Como muitas vezes nós oramos e Deus não responde. Ele não responde porque Ele está trabalhando. E eu imagino Jesus num calabouço, 24 horas antes dele ser crucificado. E Jesus começa a imaginar. Talvez Jesus, eu imagino que Jesus, ele olha e ele pensa lá no Velho Testamento. Há 1000 anos atrás, Jesus olha um povo que um dia, quando Moisés estava buscando a face de Deus, o povo pega um monte de ouro, constrói um boneco, um bezerro de ouro e começa a adorar aquele boneco. Eu começo a imaginar Jesus, quantas vezes os homens se levantaram e disseram assim: nós não queremos mais Deus, nós queremos ter o acesso às leis, nós queremos reis, nós não queremos mais Deus. Eu fico imaginando Jesus, quando Ele se comunicou com aquele velhinho chamado Noé, que construiu um barco, porque todos aqueles homens não eram mais apaixonados por Jesus. Jesus era careta naquele tempo, Deus era careta naquele tempo. E eu começo Jesus imaginando e dizendo assim: realmente, eu acho que esse povo não merece. Pensando bem,
eu acho que esse povo não merece. E Jesus possivelmente dorme. No outro dia ele acorda. E aí Jesus possivelmente ele deve lembrar que quando você não era ninguém, quando você nem formado no ventre da tua mãe você estava, Jesus talvez abriu uma tela de 48 polegadas e Jesus enxerga a tua face. Eu fico imaginando Jesus, ele olha e enxerga o jeito que eu seria. Eu começo a imaginar Jesus dizendo que eu passaria por lutas, que nós passaríamos por aflição, mas ele disse assim: eu sou apaixonado por esse ser, eu irei até o fim com esse ser. Querido, eu quero te dizer nessa noite, mesmo que você não entenda, mesmo que seja algo extremamente difícil de você compreender, mesmo que você ache a Bíblia um livro complexo, mas eu quero te dizer, ouça alguém que já leu a Bíblia várias vezes. Todos aqueles, eu aprendi que toda pessoa que se torna um teólogo, ele se torna um frio na fé, porque ele olha a Bíblia como um cientista que olha. E todas as vezes que eu olhei essa Bíblia, eu sempre enxerguei um Jesus maravilhoso, que ele vive, que ele ressuscitou, que ele nos ama, e ele morreria outra vez por mim e por você. O Gólgota, o local da caveira, a morte não era para aquele homem, era para mim e para você, era para mim e para você. Fique de pé comigo, por favor. Chamar o ministério de louvor rapidinho. Queridos, com seus olhos fechados, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias que parece que a presença de Deus está distante, nós vivemos dias que parece que Jesus não ouve mais as nossas orações, mas Jesus, ele teve todo o tempo contigo. Eu sei que você quer a presença dEle. Eu sei que você necessita de um avivamento, de uma presença forte e poderosa dEle. Eu sei que você quer que Ele restaure o teu casamento. Eu sei que você necessita dentro do teu coração que Ele cure as suas enfermidades. Eu sei que você quer que Jesus abra as portas de caminhos que estão fechados. Talvez o que tenha te afastado de realmente conhecer esse Jesus de verdade é você se entregar a Ele. Quando eu me converti, eu cansei de ver pessoas correndo atrás de homens. Eu cansei de ver pessoas saindo da igreja e pulando de uma outra igreja, e depois pulando para outra igreja, de outra igreja. Mas elas nunca procuraram a Jesus de verdade. Porque nós procuramos homens e não procuramos esse Jesus. Eu tive os meus momentos difíceis, porque realmente eu não fui buscar o caminho de Jesus. Eu achei que Jesus estava nos homens, mas Jesus estava dentro de mim. Nessa noite esse Jesus, Ele veio te visitar. Nessa noite esse Jesus, Ele está aqui. Quando nós começamos o louvor, o Kenner disse algo e o Espírito Santo disse para mim: eu uso o meu servo nessa noite para confirmar aquilo que eu depositei no teu coração, que anjos estariam sobrevoando a minha igreja nessa noite. Flávio Joséfo diz, um historiador judeu, diz que quando o Espírito desceu em Pentecoste, ele diz que veio uma chuva, uma chuva, uma chuva.
Quando essa chuva começou a cair, o Espírito Santo disse para mim: eis que o mesmo Espírito que estava em Pentecoste, o mesmo Espírito que estava em Atos dos Apóstolos, procurando um coração para Ele habitar, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. Ele chegou. O homem do cavalo branco está aqui. Há uma nuvem de glória nessa noite. Há uma Shekinah dos céus aqui. Eu posso sentir o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Chame Ele, clame por Ele, busque a Ele. Ele está aqui. Busque a Ele. Sinta Ele. Esquece por um minuto o teu WhatsApp. Esquece por um minuto os seus amigos. Esquece por um minuto a vontade de tomar uma água. Ele está aqui. Nos últimos dias, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Profetiza. O Senhor te diz nessa noite: profetiza. Abra os seus lábios e profetize. Profetize a cura. Profetize o milagre. Profetize, profetize, profetize. Ele está aqui. Ele está aqui. Você sabe por que Ele está aqui? Porque Ele me disse que Ele estaria aqui. Ele está aqui. Ele não é o Jesus religioso que você conheceu. Ele não é o Jesus religioso que os seus pais pregaram para você. Ele não é o Jesus que é apaixonado por uma placa. Ele não é o Jesus que te olha pela forma que você se veste. Ele não é o Jesus que olha se você está com uma calça jeans ou se você está de bermuda. Ele nada disso importa, porque Ele olha o profundo da tua alma. Deus como o Senhor, Sinta Ele. tua beleza incomparável és. Nada nesse mundo satisfaz. Ele veio ao teu encontro. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo. Ele está aqui. Sinta Ele. Tua presença é tudo pra mim. Ele está aqui. Ele está do teu lado. O tesouro do meu coração. Sinta Ele. Ele é o avivamento. Quando estou fraco, me estende a mão. Ele te escreveu a tua história. Dos meus erros não se lembra mais. Ele é apaixonado por você. E o futuro em tuas mãos está.
está. Foi por você que ele se entregou no Gólgota. Tua presença é tudo pra mim. Sinta ele, sinta ele, sinta ele. Tua presença é tudo. Sinta ele pra mim. Os céus foram rasgados hoje na cidade de Severínia. O próprio Deus está aqui. O próprio Jesus veio ao teu encontro. Pra mim. Tua presença. Diga pra ele. Abre os seus lábios. Diga. O dia que tua face eu verei. Diga a ele que você necessita vê-lo. Nada nesse mundo satisfaz. Nada. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte, nunca secará. Ele é a fonte. Ele é o rio. Tu és a fonte, nunca Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o manancial de águas vivas. Ele é o rio que flui. Tua presença é tudo pra mim. Só tua presença. Diga pra ele que sua presença é tua Deus. presença é tudo pra mim. Você é tudo para Ele. Ele sabe. Eu sinto aquilo que diz em Isaías 64:1.
Eis que eu rasgo os céus e desço. Eu fico imaginando Jesus nessa noite dizendo para os anjos: hoje nós temos um desafio, hoje nós temos uma viagem. O céu não é limite, os demônios não serão limites, a terra não será limite. Mesmo que todo principado e potestade se levante, eles não serão limites para o teu Deus. Fique imaginando Jesus dizendo para os anjos, chamando os querubins, os serafins, e dizendo para ele: hoje nós temos um encontro marcado em uma cidade. Hoje nós vamos derramar a cura. Hoje nós vamos derrubar todos os demônios e principados. Porque nada e ninguém vai impedir da minha igreja triunfar na terra. Ele está aqui. Sinta Ele. Sinta Ele. Espírito de Deus vem. Sinta Ele. Meu coração. Sinta Ele, leve os seus pensamentos a Ele. Esquece tudo. Esquece tudo. Imagine que você está só você e Ele. Imagine que nesse momento você está no seu quarto. Eu peço para quem está no fundo, não se movimente. Os irmãos que estão no fundo, não se movimente. Fique quietinho buscando a Deus. É você e Deus. Quando Jesus quis mudar a história de Moisés, Ele deixou 3 milhões de homens. Ele foi até Moisés e disse: suba a montanha comigo. Suba a montanha nessa noite, diz o Senhor para você. A montanha é o encontro de Deus. A montanha você vai ver uma nova estrutura. Quem vive nas montanhas são as águias. As águias vivem nas montanhas porque elas querem ter uma visão panorâmica do futuro. O Senhor nessa noite, Ele quer te levar às montanhas. Ele quer te levar a novas alturas. Jesus, Ele quer te levar a novas experiências. Se você subir na montanha, você não será mais o mesmo. Se você subir na montanha, o teu esposo não será mais o mesmo. Eu sinto dentro do meu ser esposas que têm orado pelos seus esposos, pelos seus maridos. E muitas das vezes eles acham que aquilo que você faz de vir aqui é louco. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está entrando no coração do seu esposo e trazendo uma paixão indescritível. Ele te diz nessa noite: é Ele que vai trabalhar. É Ele que está trabalhando na tua causa. Jesus parou tudo para estar aqui ao teu encontro, para restaurar o teu ministério. Hoje você talvez não é nada e ninguém. Talvez hoje você é um Zé Ninguém. Mas sabe como Jesus te vê? Como alguém enviado nas nações. Jesus vê você colocando não um alimento na boca de uma criança com fome na África, mas Jesus, Ele te vê pregando para toda a África, ganhando aquelas pessoas para Jesus. E você hoje se encontra dizendo assim: eu não estou preparada, eu não estou preparado, quem sou eu? Jesus, Ele é dono do futuro. Jesus, Ele é o dono do futuro. Você está no futuro de Deus. Quando você subir na montanha nessa noite, você vai enxergar quem é você.
Quando você subir nas montanhas, você vai enxergar dos altos. Eu sei que você vive em Severínia. A mãe de Jesus morava numa cidadezinha de 250 casas. A mulher mais importante do planeta Terra morou num vilarejo de 250 casas. Ela transportou o homem mais importante do planeta Terra. Severínia não é o teu limite. Aqui não é o teu limite. A tua pequenez não é o teu limite. A tua doença não é o limite, não é o fim. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. Suba na montanha. Suba na montanha. Suba na montanha. Fecha os teus olhos. Fale com Jesus. É você e Ele. Suba na montanha. Feche os teus olhos. Suba na montanha. Suba na montanha. Suba na montanha. Eu sei que você está fraco. Eu sei que você pensa muitas das vezes se afastar, ou muitas das vezes você se afastou. Mas suba na montanha nessa noite. Suba ao encontro dEle. Ele está te esperando. O mesmo Jesus que estava numa cruz e morreu por você, nessa noite Ele está na montanha te esperando. Quando você subir na montanha, você vai enxergar quem é você de verdade. Ele vai dizer quem é você. Mas Ele também vai dizer: não há nada mais importante em você do que o amor que eu sinto por ti. Suba. 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 Eu quero pedir para os intercessores da igreja. Quem é intercessor aqui? Desce aqui na frente. Todos os intercessores, todos aqueles que colocam o diabo para fugir, todos aqueles que são conhecidos nos céus e na terra e no inferno como alguém de autoridade. Todos os demônios que habitam em Severínia, eles vão ser expulsos. Todos aqueles que estão enfermos, eles serão curados. Pois eu quero te Shekinah. Pois eu quero te ver e te abraçar. Shekinah. Estou subindo a montanha. Shekinah. Estou correndo ao seu encontro. Escreve. Pois eu quero Escreve essa data na tua Bíblia. Dia 21/5 de 2017. Estou subindo a montanha. É a noite e o dia que o Senhor te leva à montanha. Pois eu quero lá te Visão de águia. e te abraçar. Visão de águia. Estou subindo a montanha. Estou correndo ao seu encontro. Pois eu quero lá te ver e te abraçar. Siga. Estou subindo a montanha. Os anjos estão Estou sobrevoando. correndo ao seu Eu sinto as asas dos anjos nesse Pois eu lugar. quero lá te ver Eu sinto a nuvem de e te glória. abraçar. Se você não tem fé suficiente, recebe a fé que eu tenho. Se você não crê, recebe porque eu creio. Pois eu quero lá Se te você ver não enxerga, e te recebe abraçar. porque eu enxergo. Estou subindo a montanha. Estou correndo ao seu encontro. Pois eu quero lá te ver e te abraçar. Eu estou subindo a montanha. Estou correndo ao seu encontro. Movimente os céus. Pois eu quero lá te Movimente os ver céus. e te abraçar. Movimente os céus. Estou subindo a montanha. Sacerdote, cria uma Estou correndo ao fumaça. seu encontro. Cria uma fumaça de Pois eu glória. quero lá te ver e te abraçar. Estou subindo a montanha. Cria uma Estou fumaça. correndo ao seu encontro. Cria uma fumaça.
eu quero lá te ver e te abraçar. Estou subindo a montanha, estou correndo ao seu encontro, pois eu quero lá te ver e te abraçar. O leão da tribo de Judá, ao seu encontro, pois eu quero lá te ver, eu quero te ver, eu quero te encontrar. Estou subindo a montanha, estou correndo ao seu encontro, pois eu quero lá te ver e te abraçar. Estou subindo a montanha, estou correndo ao seu encontro, pois eu quero lá te ver e te abraçar. Estou subindo a montanha, estou correndo ao seu encontro, pois eu quero lá te ver e te abraçar. eis que eu sou Deus na tua vida. Eu conheço o teu coração. Eu sei o que viestes aqui nessa noite. Eu te conheço no mais íntimo do teu coração. Mas eis que numa cruz eu morri sobre ti. O mundo e nada conseguia impedir o amor que eu tenho sobre a minha igreja. E hoje eu desci dos céus, rasguei os céus e vim ao teu encontro. Eu te conheço por inteiro, sei as lutas que tem passado. Sei que muitas vezes pensou em afastar da minha presença, mas eu vim aqui nessa noite porque eu sou Deus na tua vida. Eis que eu sou o Deus de cura. Eis que eu curo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, porque eu te amo. Estou no topo da montanha e sei que tu estás aqui, já estás me abraçando. Querido, levanta a sua mão porque há um avivamento de Deus nesse lugar. Estou na montanha e sei que tu Te diz o Senhor, aqui não é o seu lugar, te diz o Senhor. Eis que te levarei às nações, te diz o Senhor. estou no topo da Receba, receba, receba. Tu estás aqui comigo, já estás me abraçando. Vem Shekinah. Estou no topo da montanha e já estás me abraçando. Vem com tua Shekinah. Estou no topo da montanha e tu estás me abraçando. Vem e enche com tua glória da Shekinah. Estou no topo da montanha e tu estás me abraçando. Vem com fogo da sua glória, sua Shekinah. Estou no topo da montanha e tu estás me abraçando. Com o fogo da tua glória, me Shekinah. Estou no topo da montanha e tu estás me abraçando. Com o fogo da sua glória, me Shekinah. Estou no topo da montanha e tu estás me abraçando. Sinta Ele. Com o fogo da tua glória e a Shekinah. Sinta Ele.
Estou no topo da montanha e tu estás me abraçando. Sinta Ele. Com o fogo da tua glória, me cheguei. Sinta Ele. Estou no topo da montanha, Irmãos, e tu estás me abraçando. Com o fogo da tua glória, eu chego na Jesus. Ô, Gisele, você pode vir aqui na frente para a gente orar por você? Irmãos, essa moça ela tem um câncer. Alguns meses atrás, ela foi diagnosticada com um câncer. Os céus foram rasgados nessa noite. Aquilo que talvez a medicina não consegue fazer, esse Jesus consegue fazer. Eu quero que você liberasse a sua fé, como você nunca liberou. Eu não quero que você desafie a Deus, mas eu quero que você exerça a tua fé. Porque se Ele disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, Ele vai fazer. Eu queria que os intercessores ungisse ela e orasse pela vida dela, e que a igreja determinasse a cura. Há um Espírito de Deus aqui dentro. Eu quero ver o nosso Deus é o Deus do presente, o nosso Deus é o Deus do futuro. Eu quero profetizar que os teus olhos, os meus olhos, vão enxergar essa moça trazendo um exame aqui em algum dia, dizendo: não existe mais tumor dentro de mim, porque eu fui curada. Exerça a tua fé. Exerça a tua fé. Exerça a tua fé. O teu Deus está aqui. Exerça a tua fé. Exerça a tua fé. Exerça. Jesus está aqui. O próprio Jesus está aqui. O próprio Jesus está aqui. Libere a cura, libere a cura, libere a cura. Nós rejeitamos todo espírito de enfermidade. Nós damos uma ordem: bate e retirada agora. Toda enfermidade Jesus levou numa cruz. Portanto, curada ela está. Curada ela está. Meu Deus é muito maior que essa doença. O meu Deus é muito maior que essa enfermidade. O meu Deus cura em nome de Jesus nessa noite. Ele cura almas, emoções e cura de toda enfermidade. Impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que
Aleluia. Profetize a cura. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Não há limites para Jesus. Não há limites. Busque a Ele por mais um minuto. Busque a Ele. Se você quiser se assentar, se você quiser se jogar no chão, busque a Ele por mais um minuto. Busque a Ele. O seu amado, Ele veio ao teu encontro nessa noite. Não existe um local melhor do que esse momento. Deixa Ele enxugar as tuas lágrimas. Amado da minha alma, meu tudo, meu Pai. Papai está aqui. Meu Pai, meu papai. Meu Pai, eu te amo. Meu Pai, eu te quero. Meu Pai, meu tudo, eu te amo. Diga que você o ama. Talvez você não tenha um pai. Talvez você não tenha uma mãe. Ou talvez você tenha e nunca foi amado de verdade. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele é apaixonado por você. Abraça a pessoa que está do seu lado. Abrace ela forte. Profetize bênção sobre a vida dela. Profetize milagres. Profetize uma semana de vitória. Profetize uma semana de várias conquistas. Diga que o papai ama ela. O abraço de Jesus. É Jesus te abraçando. É Jesus curando as suas feridas. Meu Pai, Ele te ama. Ele te ama. Ele é apaixonado por você.
Paizinho querido, nosso Abba Pai, obrigado pelo Senhor ter morrido numa cruz. Obrigado porque o avivamento só existe porque houve morte no Gólgota. Pai, nós queremos morrer todos os dias. Nós queremos que o nosso eu morra todos os dias. Para que o Senhor apareça nas nossas vidas, é necessário que nós venhamos a diminuir. Eu profetizo nessa noite que nós que estamos aqui recebemos algo fantástico do Senhor. Recebemos o Teu amor, recebemos a cura, recebemos milagres e as maravilhas. Mas é uma palavra profética que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, a mesma unção e o mesmo Deus que se derramou nessa noite e que se apresentou perante nós, é o mesmo Deus que nesse exato momento Ele visita os nossos lares, curando os enfermos, arrebatando os corações, trazendo o desejo do amor. O Senhor toca no meu coração que tem pessoas que vão perder algo. Muitas pessoas vão perder até dinheiro, empresas, negócios, para que elas valorizem o Senhor e que elas tenham um encontro contigo. Nós te agradecemos e nós lhe pedimos, Jesus, rasgue os céus todos os dias e venha ao nosso encontro. Nós te aplaudimos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Nós dizemos que nós somos uma igreja apaixonada. Nós dizemos que nós somos a igreja do avivamento. Nós dizemos que nós somos a geração que vai exportar avivamento. Nós dizemos, Deus, que um avivamento vai nascer dessa igreja em Severínia e vai invadir todas as cidades. Aleluia, glória a Deus.